Nosso artigo ele foi baseado no perfil epidemiológico da doença de Chagas na forma aguda, na população de Pindobaçu, no território da Bahia, Brasil, no período entre 2014 e 2016. Os componentes do grupo são Rômulo Romano, Rafael Soares e Leandro Portas. Nós tivemos como orientadora e professora Andréa Monteiro de Amorim. Nós somos alunos da Faculdade de Tecnologia e Ciência e a nossa professora ela é doutora da disciplina de Epidemiologia do curso de Medicina, também na Faculdade de Tecnologia e Ciências, a FTC, em Salvador. Agora nós vamos abordar a introdução do nosso artigo. A doença de Chagas ela é uma infecção generalizada e ela é essencialmente crônica. Ela é causada pelo protozoário hemoflagelado, que é o Trypanosoma cruzi, e ela é transmitida naturalmente ao homem e aos outros animais por intermédio do hematófago da subfamília Triatomyia. Outras vias de transmissão são a transfusão de sangue, o transplante de órgãos, o aleitamento materno, ou questões acidentais, ou de forma congênita. Nós também sabemos que a doença de Chagas ela é resultante da pobreza humana e ela apresenta elevada carga de alta morbimortalidade nas regiões endêmicas, o que inclui o território do Brasil, onde nosso estudo foi realizado. A distribuição espacial da doença ela é limitada ao continente americano e por isso atrela-se o nome da doença a tripanossomíase americana. No entanto, a doença ela tem alcançado outros países não endêmicos, no caso fora do contexto americano, e isso é justificado por meio dos deslocamentos de pessoas infectadas no processo de migração internacional. A Organização Mundial da Saúde hoje estima que existem de 6 a 7 milhões infectados em todo o mundo. Em 2010, houve uma pesquisa que estimou as pessoas infectadas em 21 países latino-americanos. Entre eles, nós tivemos países do Cone do Sul, o México, a Argentina, o Brasil, a Bolívia. Contudo, existiram outros estudos que previram estimativas diferentes da quantidade que foi feita na pesquisa acima. E por isso, podemos concluir que a tendência é ter uma prevalência maior do que a contabilizada pela Organização Mundial da Saúde atualmente no mundo. Pindobaçu, hoje, ele está entre as 200 cidades mais populosas do Brasil, ocupando a posição de 171 no ranking. Segundo estimativas populacionais fornecidas ao TCU em 2017 pelo IBGE, esta cidade possui atualmente 21.171 habitantes e uma área de 527.742 km², de acordo com estimativas baseadas no período de 2010. Seu índice de desenvolvimento humano do município foi de 0,57 e o PIB per capita dessa região em 2008 foi de R$ 2.612,10 por ano, segundo o IBGE. Por fim, nós podemos concluir que o nosso estudo atual ele visa explicar o perfil epidemiológico da doença de Chagas aguda no território de Pindobaçu, Bahia. Além disso, ele tem como objetivo relacionar a patologia da doença com os traços epidemiológicos que envolvem o gênero e a faixa etária e interligar estes com os fatores de risco da doença, fatores de risco ligados à doença, e com isso visar um exercício fidedigno das estratégias de saúde pública para notificar o controle, prevenção da doença de Chagas aguda.
A finalidade deste artigo, ele trata-se em analisar os dados de prevalência da doença de Chagas aguda na população da cidade de Pindobaçu, Bahia, do território do Brasil, no intervalo entre 2014 e 2016, traçando um perfil epidemiológico sobre a população dessa cidade de Pindobaçu. E tudo isso analisando de acordo com os nossos dados obtidos. Agora, a segunda etapa do nosso artigo, ela trata-se sobre o método. Nós separamos em um desenho de estudo. O desenho de estudo, ele trata-se de um estudo epidemiológico do tipo analítico transversal, utilizando dados secundários obtidos do site Suvisa. As nossas fontes de dados foram através de dados secundários obtidos com base no portal de Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. As etapas desenvolvidas para selecionar as tabelas Tabinat foram a partir dos dados do Suvisa. E o sistema de informação em saúde utilizado foi o SINAM, utilizando como base para compor numeradores e denominadores dos indicadores de saúde, como incidência, prevalência e mortalidade. As variáveis utilizadas foram sexo, faixa etária, local, ano de ocorrência / notificação e os fatores de risco atrelados à patologia da doença. A nossa população de estudos, ela envolve indivíduos residentes do município de Pindobaçu, na Bahia, de todas as faixas etárias e sexos, que estão ligados com a doença de Chagas na forma aguda no período de 2014 a 2016. O local de estudo foi o município de Pindobaçu, a mesma da população de estudo, que é localizado no estado da Bahia do Brasil e que segue as informações que já foram descritas acima na introdução deste artigo. Variáveis de estudo. As nossas variáveis de estudos elas serão coletadas a partir de dados que são baseados a faixa etária, a sexo masculino e feminino, ano de notificação e município de residência. Análise e representação de dados. Análise de dados, elas serão realizadas através da frequência simples de variáveis estudadas de acordo com o sexo, a faixa etária e o município de residência. Agora é a discussão e os resultados do presente artigo. Foi verificado que apenas 0,16% da população de Pindobaçu foi acometida com a doença de Chagas agudas. Isso em números equivale a 34 casos encontrados em Pindobaçu. Esse pequeno número de casos encontrados em Pindobaçu pode ser explicado porque a doença de Chagas não acomete um grande número de pessoas. É importante relevar também que 55,8% da população de Pindobaçu vive na área urbana. Como a grande maioria da população de Pindobaçu vive em zona urbana, também diminui a exposição ao vetor. Foi verificado que no estudo da gente, que dos 34 casos, a sua grande maioria é do sexo feminino, que foram 19 mulheres, o que equivale a 55,88% dos casos estudados. No sexo masculino, 15 homens foram acometidos, o que equivale a 44% do número de casos. É importante salientar também que a faixa etária mais acometida dentre os 34 casos, tanto de homens quanto de mulheres, foi de 50 a 64 anos. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a distribuição espacial da doença é limitada primariamente ao continente latino-americano, em virtude que a distribuição desse vetor está restrita a esse continente. Entretanto, é possível encontrar registros do caso da doença de Chagas aguda em países não endêmicos, mas esses casos são encontrados por outros mecanismos de transmissão. Os fatores que determinam e condicionam a sua ocorrência refletem a forma como a população humana ocupa e explora o ambiente em que vive.
Questões como migrações humanas não controladas, degradação ambiental e precariedade nas condições socioeconômicas inserem-se nesses fatores que condicionam a habitação humana no ambiente em que vive. A interpretação dos resultados encontrados deve ser feita com algum cuidado, por se tratar de um estudo desenvolvido a partir de análise de dados secundários, tendo como vista a possibilidade de subregistros, subnotificações e dificuldade de reconhecimento de algumas complicações. Uma limitação encontrada foi acerca de dados atualizados em relação à população de Pindobaçu entre o período de 2014 a 2016, visto em que os dados do presente artigo não são compreendidos com o exato período de estudo. E mesmo assim, apesar da limitação dos obstáculos encontrados, tornou-se evidente a relevância do estudo apresentado, haja em vista que a importância dos dados estatísticos apresentados são muito relevantes para a saúde da população local. E isso torna importante para se traçar condutas e focos dentro do planejamento acerca da saúde, tanto no caráter preventivo quanto no acompanhamento das respectivas doenças de Chagas agudas. A importância desse estudo mostra a importância de conhecer e compreender as características de determinada região e o perfil epidemiológico das pessoas na qual habitam esse território. A doença de Chagas trata-se de uma doença silenciosa, na qual necessita de um maior diagnóstico precoce, para que quando tem um diagnóstico, não seja na fase mais tardia. Os profissionais de saúde devem ter como meta uma maior atenção e abordagem adequada com essas pessoas que sofrem da doença de Chagas, levando a consideração os fatores de risco nas quais elas habitam. Então, a partir desse estudo, podemos organizar e criar planejamentos junto com a equipe multidisciplinar e ter uma assistência adequada para a população. Entre as medidas preventivas que nós percebemos junto com o estudo e que são colocadas em prática, seria a habitação adequada, que o mosquito, que é o barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas, ele habita regiões de mata, então habitações adequadas que fiquem longe, distante um pouco dessa mata. E também a utilização de mosquiteiros para evitar o contato direto com o barbeiro, e a construção de uma casa mais limpa, sem chão de terra, tudo isso que acaba aumentando o risco da exposição do barbeiro ao ser humano. Os achados do estudo demonstram que os portadores de doença de Chagas da cidade de Pindobaçu apresentam sexo e faixa etária compatível com o resto do padrão nacional, do resto do Brasil, o qual, de acordo com a Suvisa, tem maior incidência no sexo feminino, com faixa etária de 35 a 49 anos. Também foi percebido no estudo que a relação da doença de Chagas com a precariedade do local e da população. As condições socioeconômicas da região, tendo maior incidência da doença em cidades de condições mais precárias.